Hoje, 20 de maio de 2011, estamos recebendo a presença de Hernani Vitor Guedes, né, um músico de muitos anos atrás, né, da melhor qualidade, marcando presença aqui no estúdio da Banda Placa, para ser inserido dentro do projeto Nossos Ídolos. Hernani, obrigado por ter vindo. A gente agradece a sua presença, por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui na Banda Placa para dar mais informações, passar as curiosidades que a gente precisa saber, ainda na época que o senhor estava presente no grupo Mocambos, né? Que foi idealizado pelo senhor. Boa tarde, seu Hernani. Boa tarde. Satisfação é toda minha atender o convite aí do amigo Carritão. Então, a gente está aqui para justamente aquilo para que eu fui convidado. As perguntas a serem feitas, a gente responder se souber. Em torno de Macapá, né? A gente está aqui há longos anos aqui, de forma que, como eu disse, repetindo, a satisfação é minha para... Tá certo. Senhor Hernani, é uma curiosidade, antes do grupo Os Mocambos, que foi idealizado pelo senhor, o senhor que colocou aí no mercado, você já tocava em outro grupo, outra banda, né? Antes dos Mocambos, nós tínhamos... Na família, a gente tinha um grupo de jovens formado, por sinal, o primeiro grupo de jovens formado no Amapá. Era um grupo que era, como é que diz? Existia em todo o Brasil e possibilitou todo mundo, né? E chegou até nós também a formação. E eu tive a honra de ser um dos pioneiros nesse... E juntava os jovens na ocasião, começava naquela brincadeira de jovem e tudo. E como eu já tocava um pouco do violino, de fazer aquela festa, né? Mas eram muitos jovens. Cada semana, 2, 3 faziam aniversário. Eles convidavam para a gente... Sabe uma coisa? Vamos parar e fazer uma... Aí paramos e escolheu o pessoal que estava, nós éramos um sexteto. Aí ensaiamos e saímos com o nome de Hernani Vitor, seu conjunto. Estava muito em moda naquela época. O líder da banda tomava o nome do conjunto. Em Belém, Alberto Mota, Maçaneta. Na época, Renato Sobrecaps. De forma então que a gente... Né? Aí foi Hernani Vitor. E até um certo tempo. Depois, então, passou para ser Mocambos, né? Isso foi em que ano, seu Hernani? O primeiro foi em 1958. Olha só, 1958. E o segundo foi em 63. 63, né? Mais ou menos na mesma época que os Cometas também estavam... Se formando, né? Aliás, eles lançaram meses antes de nós. É isso aí. E esse grupo, Hernani e o seu conjunto, era mais ou menos um formato parecido dos Cometas, era mais ou menos molde dos Cometas, ou tinha já um estilo próprio? Nós não éramos orquestrados de partitura, mas eu fazia questão de ser orquestrado mesmo de ouvido, de tocar como a maior parte dos conjuntos tocam. Tanto que havia uma diferença dos Cometas para nós, dos Mocambos, porque uns achavam que os Cometas tocavam melhor porque tocavam igual o disco. Eu disse, eu não vou ser papel e carbono. Na época tinha um conjunto, lá para ir para fora, que era os Carbonos. Eles tocavam a música do pessoal todo, nenhuma deles, e nem com o arranjo deles, era só... Então nós estávamos diferentes, nós tocávamos, eles achavam, uns não entendiam no assunto, achavam que nós tocávamos errado, né? Justamente tocava a cópia fiel do Roberto Carlos, na ocasião. E de forma, então, havia uma diferença, uma diferenciação. Como a gente tinha elementos que realmente correspondiam a fazer esse trabalho, então a gente não tinha uma certa não tinha dificuldade em fazer isso. Nós tínhamos a bateria, contrabaixo, trompete, saxofone, o piano e voz, né? E violino, no caso.
Por sinal, o piano, nessa época, era piano mesmo, de 500 quilos, carregado com a turma dia de festa, chamava o caminhão e olha a bochechada para poder subir o piano no caminhão. Para ir era bom, porque era animado, na volta todo mundo estourado. Tinha que contratar ela. Pois é, geralmente as bandas antigas, né, o grupo como os Cometas... Não, só tinham duas. Só duas, né? Só duas. Nessa época... Banda de apresentação mesmo, sim, só tinham duas, no caso. Tinha uma da guarda, mas não se podia contar porque era incerto. Era pego, assim, na hora de coisa... Pois é, e naquela época, para se apresentar, tinha uma duração de 4, 5 horas para se apresentar num baile, num evento. Era assim também com vocês? Sempre foi 5 horas. Bom, havia festas que se alongavam mais com o pagamento, naturalmente, mas o contratado tinha um intervalo. Agora, o que ajudava muito na época era que as músicas não eram corridas. Era tanto que uma pausa, né? Tá certo. E como foi para chegar os mocambos, né? O senhor que criou, o senhor que lançou os mocambos? Bom, porque tu tem aqueles tempos, né? Depois que nós ficamos, por exemplo, 22 anos, nós ficamos no ar, no caso. Então, chegou uma época em que aquela moda, digamos, que eu disse primeiro, o líder tomou o nome do conjunto, ou o conjunto tomou o nome do líder. Então passou, a gente resolveu fazer um nome diferente, né? Inclusive Mocambos, não sei se você sabe, ele lembrando na época da escravatura, aqueles pessoal que saía da senzala, fugia e ficava a fazer os mocambos, né? Mas nós fizemos mocambos, quer dizer, era uma mistura na ocasião, a turma de MOC, mocidade, mocambo. É um negócio mais ou menos. Esse aqui pegou, ninguém perguntou pra gente por quê. Então, aí tomamos o nome então, de Mocambos e com esse nome ele foi extinto. Tá certo. O senhor praticamente lançou também vários músicos, né, no mercado, né? O senhor preparou, buscou, resolveu inserir essas pessoas, esses músicos dentro do seu grupo e o senhor praticamente formou vários músicos, né, na época. Olha, tem uma turma muito grande aqui, a toca atual, que já deixou de tocar, que passou por lá. Não é que tivesse aprendido, mas sempre aprende. Porque eu falo assim porque, por exemplo, eu estou na Orquestra Sinfônica, que nós temos há 12 anos. Do primeiro ano que eu entrei na orquestra, para cá eu aprendi muita coisa com relação à orquestra. Assim também a qualquer banda, qualquer um que entre, aprende sempre, nem que seja a musicalidade, como também a agilidade e a maneira de se apresentar e tudo. Então, muita gente... Conversando no carro ainda agora, falou o Dr. Dilson. O Dr. Dilson não chegou a se apresentar conosco, mas ele andou lá por lá. De muitos médicos. Por exemplo, aquele doutor, tem um tempo desse, ele foi secretário, que é calvo, médico, esqueço o nome dele. Também esteve por lá, também tocava guitarra. E outros que estavam mesmo no conjunto e tocaram mesmo, doutor Guaraci, que é engenheiro, doutor Lamarão também não tocou, ele tocou no conjunto do Santana, mas esteve lá, doutor que é médico. Né? Fora a turma que era do conjunto mesmo, que o Fernando, que formou, que eu tinha uma responsabilidade, porque todos eram jovens, então eu não queria empatar ninguém de estudar, de coisa. Então eles faziam um sacrifíciozinho, os nossos ensaios eram depois da aula noturna,
que quase todos a gente estudava e também trabalhava. Então, quando terminava 10h30, a gente começava 11 horas, né? Ia terminar lá para as 2 horas. Né? Isso aí. Então, todo mundo que quis estudar se formou, e hoje está na praça. Doutor Pinon, médico, toca saxofone. Agora, eu digo assim, para denominar só com calma, porque eu fiz fazendo contas, foram 126, 27, 28 pessoas que passaram. Uns passaram, ficaram por aqui, outros foram embora daqui. Mas não, todo foram 126 pessoas que passaram. Em todos, de menos quantidade de gente que passou, de música, foi na bateria e crooner também, que a gente chama crooner, né? Os cantores, né? Diversas mulheres cantaram. Começou com uma das minhas irmãs que tocava piano, ela tocava e cantava. É isso aí. E o senhor sempre foi instrumentista? Chegou a cantar? Como? Chegou a cantar no grupo, na banda? Não. Ou sempre foi instrumentista? Com instrumento, não, eu só tocava mesmo. Só o violino. Violino. Eu toco um pouquinho de bandolim, mas não se apegou. Eu gosto mais do violino, sempre foi isso. Eu fiquei impressionado com essas 125 pessoas que vocês... Né? Porque é tipo futebol, né? Uhum. Futebol, escala a seleção, não tem uma seleção que vai os mesmos elementos. Uhum. É verdade. Cada jogo tem um... Agora, os que permaneciam com melhor performance, né? Esses permaneciam mais, mas tinha outros que, por motivo de chegar a um melhor, porque a dificuldade que nós tínhamos aqui era grande, mas mesmo assim, a gente de vez em quando chegava uma novidade e a gente preferia para tomar para si. Né? Os músicos precisaram viajar, né, também para estudar, e foram substituir as peças. Mas foi isso que estou dizendo. O pessoal saía para estudar, os jovens que saiu para estudar aqui, na época não tinha faculdade aqui, saía para estudar e aí ficava um buraco, tinha que conseguir preencher. Né? Nós estávamos falando lembrando do Zé Criolo. Eu lembro que o Zé Criolo era um rapaz muito bom, mas se viciou na cana, que ele era de sarjeta, sabe? O Amilar, que tinha tocado, que tocou conosco logo no início, não pôde, viajava muito também, então teve que se ausentar. Aí quem procura o baixo hoje não é uma facilidade, não tem. Aí não sei quem lembrou do Zé Criolo que tocava violão, que podia fazer uma adaptação, quem sabe? Procura o Zé Criolo. Andava uma outra pilha, só na cama. Conversei com ele uma hora que estivesse o Lachinha, que era irmão dele. Perguntei, quando é uma hora? Ele me disse, eu abordei nessa hora que ele... Não, mas você toca violão. Tanto fiz que ele foi. E graças a Deus ele recuperou, deixou do vício da embriaguez. Ele estudou clarinete, se empregou na banda, fez concurso. Concurso não foi convidado porque o Biroba tocava conosco e gostava muito dele. O Guimarães também tocava na banda. E não é que ele aprendeu a tocar. Primeiro ele tocava percussão na banda da guarda. Depois ele tocou clarinete por música e tudo. Quer dizer, então, assim, eu tinha para mim uma espécie de escola na coisa. Por exemplo, no baile, nas festas, era controlado o negócio da cana, né? Quem bebesse, quem bebesse, ela já sabia que no dia... Então, exato. Então já sabia, todo mundo obedecia, né?
No final da festa você pode, mas no fim da festa está desanimado, não dá mais para beber, tá tudo... É isso. Bom, e os Mocambas, foi até que ano vocês ficaram em atividade? Começou em 63, terminou em 83, mais ou menos. Isso aqui... Agora, nós tínhamos, assim, devido era só... Tinha uma outra banda guarda, mas não tinha, não é que ninguém quisesse desprezar, mas não tinha qualidade em termos de coisa. Até, então, a gente era tanto faz os cometas, éramos disputados, né? Depois, então, no carnaval, por exemplo, não havia carnaval de rua ainda, havia só os sujos, né? Mas não havia carnaval como hoje é, mais na rua, era mais nos bailes. Então a gente contratava assim, então a gente tomava nome, os Mocambas no caso. Então, mas tocar na Serra do Navio. O Mocambo está na Serra do Navio, está em Santana, está em Macapá, como é que é? Então um tomava o nome de Radar, outro tomava o nome de Mocambo, outro tomava de Grupo Jim. Assim, né? Então, mas era o mesmo Mocambo. E sabiam que era, porque tiravam o elemento principal, um do primeiro time, digamos assim, ia para lá e a gente assim fazia. Até mesmo depois que o Santana, a ICOM, achou que eles contratavam música de Belém, antes. Depois, como tinha os dois, eles começaram a cantar aqui. Eles achavam que eles eram importantes, os grandes, na maioria dos casos, que criaram a banda deles. Né? Mas mesmo assim, eles eram um bom conjunto, tudo tocava bem. Mas nós íamos nas festas maiores, nas festas de staff, a gente ia tocar. Deixa eu me falar, e o senhor toca ainda, continua tocando? Eu não tenho mais banda, né? Mas a gente tem um trio, Hernani Guedes e trio. O Nivito, que vai comigo, geralmente o Canela é um percussionista, e estava tocando conosco, agora ele adoeceu, está parado. Era o Pingo, vocês conhecem o Pingo, um tecladista. Então, como é? Música popular brasileira é o nosso forte nesse aí. E as músicas saudosistas também, quando se trata. A gente, por exemplo, casamento, aniversário, lançamento de livros, a gente está lá. Amanhã nós vamos tocar eu nem sei onde que é o Hernani Vida, que eu nem sei que é um aniversário. Eu não sei de quem, que ele me falou ontem, e disse, olha, quanto deu, mas rapaz, agora em cima da hora, não, mas não tinha vaga, e a gente o evento vai ser amanhã, mas o senhor já está preparado já, né, para amanhã, né? O senhor já está preparado para tocar amanhã, então, né? Porque de tanto a gente está junto, a gente já formou o repertório que troca aqui e acolá uma música ou outra, né? Quando não vai ao caso, digamos assim, conforme o ambiente. Por exemplo, tem músicas que são inéditas para hoje, são músicas antigas que eu sei o Hernani Vitor de tanto tocar. Então a gente toca como se fosse uma música nova, aquelas músicas mais românticas, nesse tipo, é mais música romântica. Vamos tocar ano passado, lá no Clube dos Magistrados, né? Fomos tocar lá no Magistrados e fomos para tocar lá a recepção de um casamento que ia haver. Tudo bem. E o casamento e o jantar. Então aquelas músicas lentas, românticas, para a entrada dos novos lá, e tocou a hora do jantar, logo cedo, depois era o baile. Depois no baile tinha outro grupo que ia tocar. Aí quando chegou no meio do jantar,
E o camarada, sabe como é? A turma jovem, a gente é ansioso para tocar, né? A turma jovem que está esperando a gente acabar de tocar, arrumou tudo, todo os apetrechos da sem a ordem do pessoal lá do dono da festa, eles disseram que já estava na hora de nós terminar. Tudo bem, está ganhando, já é hora de acabar, acaba. Eles arrumaram no meio do jantar. O forte deles era música da pesada rock. E o pessoal saiu do jantar, vamos tomar uma indigestão aqui, porque no jantar, aquela gritaria do lado, né? Aí eles fizeram uma pausa, não diziam, senhor, não era para começar agora. Mas nós estávamos já fora do campo, já estavam. Aí eles depois continuaram. Mas assim, porque é uma diferença muito grande, por exemplo, de uma música antiga para de hoje, né? A turma, por exemplo, chega num baile onde tem a turma jovem, você toca uma turma antiga, não conhece a música, não é o ritmo, mas se toca aí a turma toda fica dando uma diferença muito grande. E falou, mas é isso aí. Tá bom, Sr. Hernânio, obrigado por ter vindo. Mas a gente se sente bem. Eu sempre falo para a turma jovem que, em vez de fazer confusão, por exemplo, anarquia, que um esporte, a música, nem só preserva a saúde, como preserva a história e faz bem para o ego de cada um. Então, eu acho que é salutar, viu? A turma fica assim meio admirada de a gente com a idade que tem, uma idade avançada, um pouco mais avançada. E quando eu pergunto que idade tem, eu brinco e disse, olha, eu sou um ano mais novo do que a Fortaleza, né? Sou um ano mais novo do que a Fortaleza. A resposta foi dada. Já foi dada aí, no caso. Não, mas eu não tenho. Porque quando a gente é jovem, a gente, principalmente mulher, então é essa que não gosta da idade. Mesmo o homem, gosta sempre de ser. Mas tem um detalhe, senhor. Mas, artista não gosta de dar também a idade, né? Artista, né? Mas de um certo tempo. Mas depois de um certo tempo, ele já faz questão de dar. É verdade. É a mesma coisa que. Então, a mulher, antes de 40 anos, ela sempre diz que tem 30 no máximo. Agora, depois que ela passa dos 60, aí ela faz questão de dizer 65, 70. E aí é a mesma coisa o homem também. Tá bom, senhor Hernânio, obrigado, tá? Conversamos com o senhor Hernânio Vitor Guedes, músico, instrumentista, empresário. Obrigado por ter vindo, tá? Eu disse para ele, olha, por coincidência, a gente está fazendo um levantamento aí também. Espera, se Deus quiser, que até fim do ano a gente possa lançar pormenores, né? Nem só da música, como também de outros assuntos, de tudo, né? Não aprofundado, por exemplo, política, não sou político, não, mas aquelas pinceladas. Mas principalmente a notícia do mundo, principalmente, que a gente tem um pouco de viagem já na história da vida da gente também, e nem só aqui, como em outros países, né? E a gente pode, às vezes as pessoas que... Hoje estou escrevendo um livro. Hoje com a internet é muito facilita de as pessoas nem só visitar o site sabendo das coisas, mas há detalhes que a pessoa é contada por alguém que já esteve num país diferente. Você já viu o Papa? Não, nunca vi, eu já vi. Um dos Papas. Quer dizer, então qual foi? Fulano, eu não vejo mais porque já morreu, né? Ou então, você esteve na casa onde Napoleão nasceu? Não tem, é na França. É assim por diante, né? Bom. Quando vai ser lançado o seu livro? Eu espero que lá para dezembro, né? Mais tardar em janeiro. Já tem o título do livro, já? Tem. Já tem, já? Título? Tem. Mas eu quero ficar Por aí. enquanto é segredo. É. Aquela expectativa pra gente, né? Exato. Tá bom, senhor Hernânio.
Obrigado por ter vindo, tá? Digo eu obrigado também, porque é a oportunidade que a gente tem de exatamente se comunicar, porque não vai ficar só aqui no estúdio, isso vai sair com certeza para outras pessoas. Então, é até bom, porque um pouquinho que deve ter mais alguma coisa para falar a respeito disso. E realmente a gente tem, né? Em todos os setores, no caso. Então, como dizer, a alegria, a satisfação foi toda nossa também. A gente agradece. O Carlito da Banda Placa está cuidando desse projeto, Nossos Ídolos, com muito carinho, e o senhor já está inserido nesse projeto. E quando a gente está sempre à disposição, né? Quando quiser, a gente está aí, como é que diz, está na praça.